Amém, glórias a Deus, a paz do Senhor, querida igreja. É com muita alegria no nosso coração, com muito regozijo que nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês ao 6º Congresso do Ladies Meeting, Herdeiras de um Reino. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, a esta festa, e vamos conosco com este grupo lindo de mulheres abençoadas. Vamos juntos adorar o nome do Senhor e agradecer a Ele por mais um ano que Ele nos dá, de tantas vitórias, tantas coisas boas aconteceram neste ano. Vamos neste dia, neste culto, agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos orar? Muito obrigada, Senhor, por este encontro maravilhoso, por este culto que será rendido a Ti, Senhor. Que o Senhor venha receber nesta noite a oração, a adoração dos Teus filhos, todo o louvor que for entoado aqui, que possa chegar à Tua presença, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, por mais um ano que passamos na Tua presença, por mais um ano de bênçãos, de vitórias, por mais um ano que este grupo, Pai, do Ladies Meeting se reúne, se encontra, e juntas somos abençoadas, juntas recebemos a presença do Senhor, juntas recebemos milagres, curas, renovo para as nossas vidas. Nós somos agradecidas a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento tão precioso. Nós somos gratas a Ti de todo o nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia! Dá glória aí, irmãs! Glória a Deus, coloque de pé no seu lugar e vamos louvar o nome do Senhor. A palavra diz que Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são perfeitos, amém? Vamos louvar a Ele nesta noite. Aleluia! Aleluia, Jesus, nós te louvamos, te bendizemos nesta noite. Se alegre na presença do Senhor, Ele está neste lugar. Aleluia. Receba Jesus toda a glória de todos esses anos no grupo de mulheres, Senhor, que se reúne para celebrar o Teu nome. Todas as obras serão provadas pelo fogo.
chegar no céu, num coral vai me louvar. E em uma só voz, um hino, você vai cantar. E do meu trono ouvirei a tua voz assim.
Eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e que a igreja mais existe. Porque toda vez que uma canção um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar, que sempre vale a pena adorar. E um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam, Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de e quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu saúdo mais uma vez, em nome da Ladies Meeting, a cada um que tirar o seu tempo para estar aqui cultuando ao Senhor nosso Deus. Porque é uma noite especial do Ladies Meeting, mas é uma noite especial que o Senhor quer falar com toda a igreja. E eu vou tomar um pouquinho o tempo de vocês, porque não seria eu se eu não falasse isso. Eu quero agradecer primeiro ao meu pastor, presidente, pastor Vanderlei, pela oportunidade. Agradecer ao meu professor, né, que ele fecha os ouvidos, não escuta, o pastor André, né, senão ele vai ter bronca amanhã, na segunda-feira. Por favor, não brigue comigo. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o dono, que achou graça em mim um dia, que achou valer algo em mim, que olhou para mim e achou algo diferente e me salvou e se revelou a mim, porque eu não busquei. Ele achou algo em mim, ele me chamou e ele se revelou a mim. E quando eu era bem jovem ainda, eu não tinha planejado falar isso, mas eu acho que ninguém assim de vocês conhece assim a minha vida. Acho que nem o pastor, eu não falei tudo isso, né? Mas o Senhor falou para mim que era importante falar sobre isso essa noite, antes que eu começasse. Então eu vou tomar um tempo de vocês e vou dizer que em 1900 só,
O Senhor, eu conheci uma pessoa pregando o Evangelho e eu tive uma experiência, como muito eu já contei, acho que no Ladies Meeting, e o Senhor me chamou. Na live eu já falei um pouco, eu senti essa presença, esse chamado, e desde então eu nunca me desviei do caminho do Senhor, porque nada me atraiu mais do que a presença do Senhor. Só que eu queria mais, eu sempre fui muito querendo mais. Eu queria tudo o que a palavra de Deus falava, todas as promessas. Eu sou muito intensa nisso. E para vocês terem noção um pouquinho de onde que eu venho, eu quero falar um pouquinho disso. Eu sou de uma cidadezinha muito pequena, chamada Maracaju, que é 4 horas do Paraguai, fronteira com a Bolívia, 1 hora de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a nossa capital. E um tempo eu eu morava com meu pai, minha mãe, tivemos um casamento broken, de onde eu venho, mas uma família de 4 irmãos muito unida. 2 dos meus irmãos, eu e o meu irmão mais novo, a gente é evangélico, a gente é crente, nascido de novo. Os meus irmãos mais velhos ainda não. E meu pai não, minha mãe sim. Então é bem divididinha, por enquanto. Mas quando o Senhor falou comigo, um dia eu aceitei Jesus e a partir daquele momento eu nunca olhei para trás. Mas eu sempre busquei muito as coisas do Senhor. Aí um dia, em 1900 e alguma coisa, que eu recebi um convite, porque eu trabalhava muito, corria muito, fazia as coisas na igreja, e trabalhar numa casa de uma pessoa. Aí eu conheci a Dalila. Eu cheguei na casa dela e entrei pela casa. Eu sou doméstica. Eu fazia eventos, trabalhava, cozinhava, e eu fui como doméstica, um trabalho de doméstica. E eu entrei na casa e vi aquela moça sentada no canto, e eu pensei, essa casa é enorme, né? E essa moça aí sentada não veio me receber e tal, mas ela estava numa sala, antessala, nós 2 salas, e os meninos correndo e falando. Aí eu peguei e falei para a moça assim, quero falar com a dona da casa. Ela falou, não, é ela. É ela, dona da casa. Eu falei, não pode, essa moça aí, novinha desse jeito, ser mãe desses meninos, que passa rapidinho. E assim começou dali então. A Dalila sentou e conversou comigo e estamos aqui até hoje. E a partir de então, um dia a Dalila falou para mim assim, Ana, vem para Nova Zelândia, ficar um tempinho aqui, por favor, a gente gosta muito de você, vai ser bom ter você aqui. Eu pensei que era lá no interior do Mato Grosso, lá no Mato Grosso, algum lugar que chamava Nova Zelândia. E aqui estou eu. Quando eu decidi voltar, um dia a Dalila falou para mim, Ana, você quer voltar para o Brasil? Faz uma faculdade. Que faculdade você gostaria de fazer? Eu falei assim, não gosto, eu não quero fazer nada. Eu gostaria de estudar só teologia, quero aprender as coisas de Deus, conversando com ela. E ela foi e conseguiu uma faculdade. Não, você vai ficar, você vai estudar, E eu, tá bom. E assim fui ficando e conheci o Nil e aqui estou. Essa parte vocês conhecem. Mas eu vou falar essa noite do poder da palavra. Eu vou falar para vocês como Deus transforma as coisas, como Deus mudou a minha vida pelo poder da palavra. E eu quero também que vocês viajem um pouquinho comigo na palavra de Deus e aprendam um pouco o que eu aprendi, que eu demorei muito tempo para aprender, mas vocês são bem inteligentes, vão aprender bem rápido nesse pouco tempo que eu tenho. O meu testemunho não acaba aqui. Pelo contrário, ele começa. Quando eu era muito jovem, eu sempre quis saber quem era Deus. Eu sempre quis saber quem era Jesus. Se ele era tão poderoso, por que ele parou de fazer coisas grandes? Por que as promessas dele nunca se realizavam? Será que Jesus se esqueceu de mim? Será que Jesus esquecia de todo mundo mesmo? Será que Deus era um pouco assim, né? Memória curta? Porque eu venho de outra base religiosa naquele tempo. E sempre foi muito difícil de entender o porquê das coisas. Mas eu sempre confiei muito no poder da palavra. Depois eu fui entender. A primeira vez que eu comecei a ver a Bíblia, que eu vi em Gênesis 1:2, ele diz que tudo foi feito pelo poder da sua palavra. E isso é tremendo. Mas eu vou ler para vocês nós vamos em Mateus 3. Antes de ler, eu gostaria de orar ao Senhor.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa noite. Nós te entronizamos, Senhor, na beleza da sua santidade. E que nada venha de mim, Senhor Jesus, mas tudo venha do Senhor. Pai, tudo que o Senhor revelou, tudo que a sua palavra revela, todo o poder que ela tem, entra no coração, Senhor Jesus, dos meus irmãos nessa noite. E o que a minha palavra, o som da minha voz, não consegui explicar, e a dificuldade que eu tiver, Senhor Jesus, que isso não seja proibitivo, para que eles possam absorver o que o Senhor tem para falar. Porque a sua palavra, ela é viva, ela se revela e ela se renova. E ela vai com um propósito firme aonde ela quer ir e volta com o objetivo do que ela foi enviado por Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu quero falar sobre o poder da palavra e o que distrai a gente dessas coisas. Eu quero falar um pouquinho, encaixar a minha vida nisso tudo. E quando eu fui questionada por Dalila para fazer algo e tal, eu fui me analisar, porque eu nunca foi o meu objetivo. Talvez vocês nasceram, foram estudando e foram falando, não, eu quero ser médico, quero ser dentista, quero ser advogado, eu quero ser um agricultor, eu quero ter cachorros, eu quero ser veterinário. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem uma profissão, todo mundo sabe de alguma coisa. Eu não. Eu depois, a partir do momento que eu vi as coisas acontecer, um questionamento, eu vi um pastor pregar uma vez, e não vou falar o nome dele, né? Mas eu fiquei assim encantada com a habilidade, com o jeito. Mas não era o jeito que ele pregava, nem a sabedoria que ele tinha na palavra, nem o domínio por ela. Mas pelo jeito que o Senhor se revelava a ele, porque o jeito que ele falava entrava no meu coração. Porque a palavra de Deus é viva e ela se revelava. Eu falava, Deus, eu gostaria de fazer isso. É isso que eu quero fazer, esse é o meu sonho. Aprender mais, buscar a tua unção, saber aonde você vai. E muito tempo atrás, 2 meses a 3 meses atrás, uma das meninas lá em casa me questionou, tia, o que a senhora quer fazer da sua vida? O que a senhora sempre quis fazer? Provavelmente a Amanda, porque ela é mais questionadeira, né? Aí ela, qual foi seu sonho? Hoje você está realizada? Eu falei assim, não, ainda não. E hoje o Senhor me fez lembrar do que eu queria. Por quê? Eu vou falar para vocês. Porque quando eu tive essa vontade, o meu sonho, que eu entendi, era uma mensagem de José e tinha sonhos, né? E eu fui, com aquela mensagem, eu fui challenge, eu fui desafiada a começar a sonhar, sabe? A começar a sonhar. E eu não tinha um sonho, para mim estava bom, sempre foi assim, para mim estava bom, porque eu não sei vocês, mas para quem sempre teve pouco, o pouco é o suficiente. A gente aprende a trabalhar com pouco. Mas quando se trata com Deus e do que o reino que nós estamos falando e da herdeira que somos nós, o pouco não existe. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de um decreto do Deus vivo e com ele nada é normal, tudo é beyond, tudo é sobrenatural, tudo é além do seu entendimento, tudo é além da sua analogia, tudo é além da ciência, tudo é além do normal, tudo é além do pessoal, tudo é além dos olhos podem ver, é coisas muito maiores. Por isso que às vezes muitos dentro desse meio evangélico pode dizer que nós falamos coisas para loucos. E eu vou te continuar. Se você acha que se você acha que não é insano, pode sair, pode tomar água, pode continuar se distraindo, mas se eu vou falar hoje com as pessoas assim que são apaixonadas por Jesus, que estão conectadas com o trono da graça, que estão entendendo que são herdeiras, que tem lugar num reino, vai morar em outro lugar, a terra é diferente, mas nós estamos aqui, vivemos aqui e vamos reinar agora, nesse mesmo tempo, por esse Deus que é assim, sobrenatural e que só trabalha nesse sobrenatural e no impossível que a nossa mente e que o nosso coração e que a nossa alma consegue entender. É isso que eu estou falando para vocês. Por isso, não se distraia, porque só vai entender que você é herdeira do Deus vivo, que você faz parte de um reino, se você seguir protocolo, se você falar a língua, se você entender como funciona lá, porque senão você vai chegar e vamos falar daquele jeito, você vai ficar se sentindo fora da caixinha. Aí que é a parte perigosa, você não vai encaixar. Você não vai entender. Por quê? Porque você não conhece o dono do reino, você não sabe quem reina lá, a língua que se fala lá, como se vive lá.
o que fazer lá, por isso tanto questionamento dentro de você. E hoje, na minha mensagem, nós vamos questionar a nossa mente, mas a alma vai ser preenchida e ela, através do Espírito Santo, vai revelar para a sua inteligência. Em nome de Jesus. Quando eu fui instigada a começar a sonhar, eu ouvi essa mensagem de José e comecei a pensar o que eu queria. Mas o que eu queria veio com uma palavra que disse assim: mas você é mulher, você não pode pregar o evangelho. Você não pode ser ungida pastor. Não existe pastora, existe pastor. Aí eu disse assim: mas existe quem leva o evangelho. Porque quando Jesus falou, ide por todo mundo, por toda criatura, pregai o evangelho, línguas e nações, eu aceitei. Porque eu entendi que eu não precisava disso, mas eu precisava pregar o evangelho. Eu entendi que era a única coisa que o Senhor Jesus pediu que nós fizéssemos, pregar o evangelho. E sempre quis, sempre foi minha paixão, servir ao Deus vivo. Que seja Ele colocando umas folhas aqui, que seja Ele cozinhando lá na minha casa, que seja Ele limpando para alguém, fazendo um bolo para outra pessoa, sabe? Sempre foi servir ao Senhor, sempre. Mas tudo que eu aprendi a fazer é com excelência para servir ao Deus vivo. E eu quero que nessa noite a gente falar bem detalhado. Eu vou ler a palavra que está lá em Mateus 3. Eu acho que eu já estou precisando de óculos, mas eu não, só pode pegar no 45, então não posso ainda. Então, Evangelho de Mateus 3, 13, e eu vou estar lendo até o 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondeu e lhe disse: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E lá no 16 diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriu os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele uma palavra, e eis que uma voz do céu dizia. Vamos repetir o 17? Eis que uma voz do céu dizia, uma voz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Sempre me chama a atenção quando o Senhor se revela através da palavra dele, desde Gênesis, quando ele construiu todas as coisas, né? Lá em primeiro versículo ele construiu todas as coisas, né? Em João também ele diz que o verbo é a palavra, e isso é muito revelador para mim, e eu quero dividir isso com vocês. E eu fiz uns notes aqui, fiz uns notes rapidinho. E eu gostaria de falar que como isso... Aí, agora funcionou. E eu poderia falar um pouquinho essa noite, eu poderia falar assim, dar um nome a essa pregação, e eu coloquei prioridade. Prioridade. O que é prioridade, né? Para nossas vidas. Que alcançamos com a prioridade? A palavra prioridade chegou muito forte ao meu coração, e eu olhei no dicionário, vocês vão entender. Prioridade, eu fui olhar o que era, né? Daí prioridade é oportunidade de acordo com a lei. Tipo, banco do ônibus, quando você vê um sinalzinho lá, né? Só para idosos, gestantes, isso é uma lei. Então, é uma prioridade.
primeira classe, lugar, né? Assim, dá preferência, comprado primeira classe do avião, entre primeiro, as pessoas da primeira classe se sentam, isso é uma prioridade. O estado de quem ocupa, né, esses lugares, pela lei, é uma prioridade. Situação que você vive também é uma prioridade. E de acordo com a prioridade, a ação dela pode ser também dada na sua vida. Tá, Ana, o que tudo isso tem a ver com prioridade? Nós falamos aqui da palavra de Deus, e eu vou mudar a palavra pelo propósito, pela prioridade. Nós vivemos no reino, nós vivemos debaixo de um propósito. E esse propósito, que nós vamos dar o nome de prioridades agora, que às vezes impede você de entender o reino, de entender por que você é herdeira, por que você faz parte desse reino. Por isso vem tanto questionamento. E aqui, quando Jesus foi batizado, houve uma palavra sobre ele, né? Ele recebeu algo que veio do céu. E essa palavra liberou sobre ele. E ele ali começou o ministério. E ali começou sobre ele uma autoridade. Quando nós aceitamos Jesus, nós erguemos a nossa mão, aceitamos Jesus, é uma caminhada com ele. E essa caminhada é um propósito, cai sobre a nossa vida automaticamente, que eu vou chamar hoje de prioridades. Porque nós precisamos entender que sem a prioridade, nós não conseguimos alcançar a herança. Tá? E aí eu vou te falar, esse propósito, eu vou explicar um pouquinho, é o que eu estava planejando pregar, era sobre a rainha Esther, muito antes. A gente já tem trabalhado bastante sobre esse tópico, mas eu deixei para lá e não achei ninguém capaz, em toda a Bíblia, de ser identificado e ser tão grande e tinha tanta autoridade sobre isso, porque ele entendeu a palavra que veio sobre ele entendeu o que ele havia de fazer aqui, qual era o propósito dele, por que ele foi chamado e para que ele foi chamado e aonde ele ia morar, e o que esse meio tempo ele havia de fazer e havia de ensinar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua e HaMashiach. Por isso eu estou falando dele num culto de mulher. Poderia usar várias mulheres, poderia usar vários nomes na Bíblia, mas ninguém não tem autoridade que entendeu, desde o primeiro dia que a palavra caiu sobre ele, em forma de uma pomba, que ele ouviu do céu, quando o Senhor manifestou: eis aqui meu filho amado, porque foi reconhecido nessa terra e no céu, que havia um herdeiro que aqui se fazia presente. E como a Dalila disse, que a gente vai morar aqui, a gente vai reinar no céu, mas a gente vai reinar aqui também. Jesus, ele entendeu isso quando a palavra foi lançada sobre ele. Quando a palavra foi lançada sobre ele, ele entendeu que isso iria acontecer, que aqui ele já deveria começar a cumprir os propósitos de Deus sobre a vida dele. Às vezes o problema com você e comigo é que nós não entendemos que há um decreto sobre a nossa vida. Nós não entendemos que nós vivemos debaixo de um decreto sobre a nossa vida, de um chamado de Deus para a nossa vida. Por isso passamos 10, 20, 30 anos da nossa vida questionando se temos propósito, se nós somos importantes, se Deus fez aquilo, por que só me chamou, porque muitos nós, eu me incluo nisso até então, passado, que eu só era chamada para ser salva e pronto, acabou. Mas não, nós somos herdeiras, nós somos chamados para reinar, nós somos chamados, você não está aqui só para acordar de manhã, trabalhar, comer e dormir e viver esse estágio, mas você está aqui para viver nesse reino sobrenatural, você está aqui para galgar coisas grandes. E quando eu disse para mim, quando eu estava contando para vocês, da onde eu vim, para vocês terem certeza que com vocês pode ser diferente, não, é a mesma coisa. Se eu for perguntar para vocês, cada um tem um background diferente, todo mundo tem uma raiz diferente até chegar aqui, uma história. E todas vocês receberam uma palavra, por senão não estaria aqui, não teria descido as águas, não serviria o Deus junto comigo. E nessa noite eu vou reviver um pouquinho disso e vou tentar dar 2 exemplos para vocês da diferença de alguém que ouve a palavra, vive um propósito e põe isso como prioridade na vida deles. Essa é a diferença. Ouve a palavra, recebe o propósito
e vive isso com prioridade em sua vida. Prioridade, está escrito aqui, é a primeira coisa que lidera a sua vida, É um dos dicionários lá que colocou e eu copiei. Não tem como estar errado. Tudo que é prioridade na sua vida vem em primeiro lugar. Tudo que é prioridade na minha vida vem em primeiro lugar. E o que o Senhor falou para nós? Buscai o quê? O reino de Deus e as demais? É isso aí. Por que a gente faz tudo ao contrário? Por que nós começamos esse questionamento? Porque nós não recebemos o propósito? Porque nós não entendemos o propósito? Ou porque nós não recebemos a palavra ainda da salvação e do chamado? Tem alguma coisa ainda aí. Eu vou falar sobre essa rainha. Rainha Vispa, todo mundo sabe essa história, e quem não sabe vai ler o livro de Esther, ou vem fazer a teologia aqui com o pastor na segunda-feira, né, pastor? Vai entender que ela era fabulosa, o maior reino que havia naquele lugar. Nós já falamos sobre isso. Ela estava ali para servir um reino, ela tinha uma ordem sobre ela, e uma palavra sobre ela, uma conduta sobre ela, e uma função naquele lugar, que era ser rainha, reinar naquele lugar. Ela tinha que obedecer o rei, porque ele era o superior, ele era a voz suprema daquele lugar. A voz dele era desejo e ecoava, como assim deve ser o Senhor, a voz do Senhor Deus na nossa vida. Ele era a prioridade daquele reino, o maior reino da terra que reinava naquele tempo. Era aquele rei que mandava e ela obedecia. No entanto, não foi tanto assim, porque um dia ele deu um grande banquete, muito vinho, muita felicidade, e ele veio fazer o quê? Queria mostrar quem ela era, a beleza dela. Mas ela, por causa da sociedade, muitas vezes, porque ela ia ser questionada, porque ela tinha tempo dela estava cheio, porque ela também estava recebendo as convidadas dela, ou o que as convidadas dela iam pensar, várias desculpas e razões que dariam chão para que ela dissesse assim: olha, eu não vou obedecer. E foi o que ela fez. Ela não obedeceu a voz do rei, o chamado do rei, mas se esqueceu do propósito pela qual ela era a rainha daquele lugar. E isso foi mal a todo aquele reino, mudou a história de uma nação. A sua desobediência ao chamado, à palavra, à voz de Deus, pode mudar toda uma situação na sua vida. Aí você vai voltar a questionar Deus nas suas orações, o porquê. Why? Talvez, se você tivesse entendido o propósito e obedecido, isso não aconteceria. Porque ele, o rei, o Criador, tem toda a supremacia sobre a sua vida. Sim ou não? Ele, pelo menos assim que deveria. Porque ele é a sua prioridade. Ele vem primeiro. E muitas vezes eu vejo isso, porque eu tenho 2 irmãos, né? Homens, né? 2 irmãos. E eu vejo muito que com o crescimento deles, assim, eles adultos, e eu vejo que os homens têm essa facilidade de obedecer o chamado de alguém, né? Se tem um chefe, se tem... Mas a gente, a mulher, é mais questionável, né? A gente se contesta, ou abaixa a cabeça, ou finge que ouviu, mas acaba fazendo o mesmo jeitinho, é nosso jeito. Deixa nós temos um jeito. Jesus, quando a gente entende o propósito, entende o chamado, e ele é a prioridade, muda isso. Mas o homem, às vezes, se perde na força do braço dele, na força que ele tem, sabe? Na autoridade do trabalho dele, na autonomia dele fazer algo, na possibilidade dada por Deus de fazer, de prover, de ser toda a força, o centro da casa, tanto no ministério quanto fora dele, na vida assim singular. E isso às vezes recai sobre o homem, e isso também às vezes afasta o homem de entender o propósito de Deus, de ouvir e de obedecer esse chamado.
Porque se torna o quê? Ele primeiramente, a força dele, a atitude dele, a vontade dele como prioridade. E acaba esquecendo que a prioridade é servir ao Deus. A prioridade dele é o quê? Se submeter a Deus. Isso também nós devemos cuidar. E nessa noite eu quero despertar isso em vocês. Sabe que a força do braço de vocês é tremendo, mas mais tremendo é aquele que senta no trono. É aquele que você pode descansar. Às vezes eu sou homem, eu sou forte, eu consigo, eu não preciso de ninguém. Mas na hora que você precisar ou não precisar, Ele vai estar ali. Por quê? Porque Ele falou que Ele estaria com você todos os dias da sua vida. Dias bons, dias maus, não importa. Ele estaria com você e Ele é o seu refúgio e fortaleza. Então, se isso no masculino às vezes dá essa diferença, dá esse questionamento, nós no feminino nós somos ainda mais curiosas, nós gostamos ainda mais de entender. Eu só obedeço quando eu entendo, eu só obedeço quando eu entendo tudo isso e encaixou na minha mente primeiro, é assim, mente depois e a alma aqui, sendo que deveria ser a alma, né? Aí entrar na nossa mente através do conhecimento. Mas como que ela vai entrar no conhecimento nosso, se nós não buscamos o conhecimento, se nós não buscamos a palavra? Essa é a grande diferença. O questionamento vem, mas sem você buscar, você não vai entender. Agora eu volto um pouquinho lá atrás. Você acha que uma pessoa, que os pais em um casamento dificultoso, a oportunidade de estudar, eu sempre tive que buscar atrás. Eu nunca reprovei um ano, porque eu nunca aceitei que reprovar um ano era uma perda de tempo. Eu não era digna de reprovar um ano. Olha como eu sou velha, eu reprovava aquele tempo, viu gente? Não sei como é que funciona agora. Mas eu não me dava esse direito. Eu estou fazendo teologia com o pastor André e eu fico frustrada quando eu perco um ponto, né, pastor André? Eu não cheguei naqueles lá ainda, né? Mas eu fico assim, eu me cobro muito com isso. Porque eu entendi, eu não podia desperdiçar nenhuma oportunidade. A gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade. Então, o que acontece? Quando você está com isso, você coloca um peso muito grande sobre a sua vida, sabe? Porque você tira os olhos da palavra, você concentra muito, você concentra na palavra, mas você esquece que o dono do propósito é Deus. Aí você se cobra e você quer alcançar a palavra, sabe? Você quer alcançar a palavra, mas não tem como você alcançar o que Deus tem para a sua vida se você não for, se Ele não for a prioridade. Aí nós passamos anos e anos e anos tentando saber e entender, mas se eu não busco a Bíblia, se eu não procuro ser ensinada, se eu não procuro aprender, e eu como nunca desperdicei, eu sempre fui atrás disso, foi um pouquinho mais fácil, mas como é espiritual muitas vezes, eu não conseguia me concentrar. Assim que eu pegava no começo, quando eu pegava a Bíblia para ler, eu acho que muitos aqui vão se identificar, era 2, 3 capítulos, eu já estava dormindo, eu já estava esquecendo dela, ou era muito difícil para mim, as palavras não se misturavam tudo, era tudo muito embananado, porque eu não conseguia entender. A palavra foi lançada sobre mim muitas vezes, quando nós temos reuniões, ajuntamento, o Senhor fala conosco, quando o pastor prega a mensagem, a palavra vem na nossa vida, e a palavra chegou ao meu coração dessa forma, mas eu precisava mais, eu precisava ter uma prioridade. Prioridade era tirar tempo para ler a Bíblia, prioridade era orar ao Senhor, porque eu preciso ter um relacionamento com Deus. Sem isso, o propósito de Deus não ia ser cumprido na minha vida. Era como se a gente andasse sempre patinando ali e não saía do lugar. Essa é a grande verdade. Sem o conhecimento, isso não acontece. Agora nós podemos usar isso como desculpa de não aprender, de não nos interessarmos, porque tá bom como tá, e não é assim. No reino é muito maior, é muito sobrenatural. Nós temos que galgar coisas grandes, porque tudo vai refletir aqui, mas precisa começar daqui no nosso querer, quando nós recebemos a palavra. E aqui nós temos, e junto com essa história, nós temos uma moça chamada Esther, que foi criada pelo seu primo, que foi escrava, né? Os familiares delas eram benjamitas, e foram para aquele lugar servir como escravos, moravam lá há muitos anos, e lá ela era órfã, então ela tinha toda
a chance de dizer, eu não posso fazer isso, ela teria todos a base de dizer assim, eu não posso fazer isso, eu não posso, mas ela foi chamada por um propósito. Deus escolheu ela com um propósito. Deus chamou ela e ela fez o quê? Foi lá para dentro, como escrava, né? Ela não questionou em momento algum o fato dela ser órfã. No entanto, a gente não vê, a Bíblia, o narrador do livro relata que ela era órfã, que ela era criada por um primo, mas dela mesmo não. Quando ela ouviu que é algo necessário, que ela fosse ao rei interceder pelo seu povo, cumprir o propósito pelo qual ela foi chamada para fazer naquele lugar, ela não questionou de forma nenhuma a situação que ela se encontrava, o propósito pelo qual ela foi chamada, ela não questionou. Ela não questionou a situação daquele lugar, ela colocou o que? A prioridade de obedecer a voz que veio da autoridade do Rei dos Reis, que era o Senhor nosso Deus. No entanto, ela disse assim, coloca o povo para interceder, e eu irei, se essa for a vontade de Deus. E assim foi feito. Porque ela teria, o que eu quero acentuar aqui, que ela teria todas as desculpas do mundo para não obedecer. E uma pessoa que teve toda a oportunidade do mundo para obedecer e tinha como função e obrigatoriedade de obedecer, não fez. Que era a bispa. Então nessa noite eu quero que você escolha um lugar, você autoanalisa. Por que não chega as respostas na sua vida? É o propósito, é a palavra que ainda não chegou. Se for assim nessa noite, como ato profético, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida de vocês. Eu quero liberar uma palavra de vida para a vida de cada um de vocês, de força para os homens, de autoridade, de poder, de comunhão com o Espírito Santo, de saber que você tem um Deus que Ele te restaura, que Ele te cura, que Ele manifesta coisas grandes e que não há porta que Ele não possa abrir. Sabe por quê? Porque quando Ele lança uma palavra, a palavra dele é viva, e ela fala assim que Ele não é homem para mentir, para se arrepender, para voltar para trás, para pensar, olha, por quê? Eu não fiz. Eu me esqueci daquilo lá. Eu não vou fazer. Nem a oração que você fez naquele dia, eu me esqueci das suas orações. Eu tenho para dizer para vocês que não. Porque lá em Daniel, no livro de Daniel, ele disse assim, Daniel, a tua oração foi atendida e foi liberada. Porque teve uma ordem daquele que reina no trono da graça. E quando ele reina no trono da graça, ele libera uma palavra. A palavra dele é liberada na mesma hora. Não tem poder, não tem força nos céus e na terra e nem debaixo dela, nem nas profundezas do mar que possa parar quando Deus libera uma palavra, meu irmão, na tua vida. Quando Ele libera uma palavra na tua vida, quando Ele te chama para um propósito, sabe quem para? Sabe quem te para? De você ser, de você fazer, de você estar, de você concluir, que põe assim, para na tua vida, é você. Somente você. Porque vocês não escolhem, a gente não escolhe obedecer imediatamente a partir do instante que a palavra é lançada nos seus ouvidos. Sabe por quê? Porque nós não colocamos Jesus, essa palavra, o poder daquele que reina, com prioridade na nossa vida. Questione-se a você mesmo. Se Deus é a prioridade na sua vida, se o reino dele é a prioridade na sua vida, me perdoe, mas se você tem colocado Jesus como primeiro lugar na tua vida, hoje, diante desse altar, que não deve nada para ninguém, hoje Deus fez com que uma menina, empregada doméstica, que mal sabia falar problema, porque até problema falava errado, hoje domina a língua inglesa, eu sei ler e escrever. Eu escrevo, eu domino, eu falo com advogados, eu vou dentro da corte, eu já assisti palestras, eu sei onde Deus me levou, e hoje Deus me levou no lugar maior dessa terra que tem que ter, sabe na onde? Dentro do trono da graça, nesse altar aqui, que é aqui que Ele emana todo o poder, toda a honra, toda a glória, que Ele faz você sentar com os grandes dessa terra. Sabe quem é o grandes dessa terra? É o pastor Vanderlei, é o pastor André, é todas vocês aqui que são herdeiros de um reino vivo e poderoso, porque isso tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida não passa. E eu quero agora
como um ato profético, que isso volte na tua mente, se conecte com Deus. Cada palavra que você recebeu através da Bíblia, através das palavras ministradas, através de uma canção, Deus te traz a memória, porque eu quero falar uma coisa para você. Você esqueceu, mas Ele não esqueceu. E nada vai passar um segundo do que isso não se cumpra. Um segundo. Um segundo. Um segundo vai passar. E eu falo para você que não é tarde demais. Nunca é tarde demais. E que Ele não desistiu de você. Sabe por quê? Porque você acabou de colocar Ele como prioridade na sua vida. Hoje eu falo diante de Deus que se Deus me tirar o fôlego de vida, eu amo meu marido, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai. Meu pai foi diagnosticado com câncer num dos rins. Eu amo. Eu não sei amor maior. Eu amo meu esposo. Eu amo meus amigos. Mas diante de Deus, o dia que eu parar de amar o Todo-Poderoso, que Jesus parar de ser o amado da minha alma, o centro da minha vida, a prioridade dele, eu prefiro que Ele me recolha. Eu prefiro que Ele me recolha. Sabe por quê? Porque Ele é prioridade na minha vida. E eu estou aqui para servir Ele como prioridade na minha vida. E eu vou falar para vocês, não há filho que seja um amor maior que Jesus, eu desconheço. Não há filho que seja maior que o amor de Deus. Não há marido que é maior. Não há casa, não há dinheiro. Não há lugar, não há ministério maior que a presença do Deus vivo. Porque se eu tenho Ele, eu tenho tudo. E eu vou te falar por quê? Porque Ele realiza sonho. E hoje eu sou uma promessa disso aqui. Hoje Ele realizou um sonho na minha vida, de estar ministrando para vocês. E eu mais uma vez agradeço pela vida dos meus pastores e pelo tempo que eles têm gasto comigo. Mas isso aqui, talvez para vocês não é nada. Eu quero que vocês voltem o dia mais importante da vida de vocês. Esse é o meu dia. O mais importante da minha vida, viu, pastor Vanderlei? É o dia que Deus está realizando o que Ele falou através de uma profeta e me disse que aqui eu estaria fazendo isso no momento certo. Sabe por que isso nunca aconteceu antes? Você sabe por quê? Não era pelo propósito e não era pela palavra, porque a palavra já havia sido lançada e o propósito já tinha sido firmado. Sabe por quê? Porque Jesus, as coisas de Deus não eram tão prioridade na minha vida. Não era o primeiro lugar. Não era o primeiro lugar. Pensava que era, mas não era. Em primeiro lugar, tinha outras coisas que vinham. Mas a partir do momento que eu decidi ter Ele como prioridade na minha vida, sem desculpa, sem dor de cabeça para vir no culto, sem meus filhos para arrumar. Primeiro, quando a gente tem filho, não tem filho, a gente quer filho. Depois, quando a gente tem filho, eles são maldição, porque não pode trazer o filho para a igreja, porque o filho vai pegar resfriado, porque o filho vai ter um problema, aí o marido não vai deixar, aí uma mulher está muito dentro da igreja, aí a mulher vai casar com o pastor, aí você está dando muito dinheiro para o pastor, ou está dando muito dinheiro para a igreja, aí você já está virando muito crente, porque na tua casa só é louvor e adoração. Eu já estou cansada de ouvir live, eu não consigo mais ouvir tanta palavra. Aqui em casa a gente nem música se ouve mais. Meu Deus, é muito crente, é muito Jesus, é muito Deus. E eu quero falar ainda é pouco, porque Ele é prioridade na minha vida. Porque quando Ele não era prioridade na minha vida, outras coisas eram, outras músicas eram, outros livros eram, outros amores, outras paixões, outros desejos. Infelizmente, não dentro dessa igreja, eu creio em nome de Jesus, mas tem pessoas que no seu íntimo estão sendo tomadas por desejos. Desejos pela pornografia, desejos por coisas absurdas, desejos por uma bebidinha, aquela ali, né? Vira a garrafa pra cá, porque daí nem vai parecer. Parece que é Guaraná, parece que é Tubaína. Agora falei minha idade. Vira pra frente, o pastor não tá aqui, eu não tô no culto. Vamos puxar minha saia mais um pouquinho, eu vou dar, né, uma ajeitadinha.
A palavra está fechada, né? Salmo 91 já amarelou. Lá na minha estante. Ou estou muito self-centric? Agora pasmem vocês. Uma pesquisa que eu li essa semana. Nós pensamos que a pornografia está sendo uma das coisas mais tomadas em todos os meios. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem destruído famílias. Tem destruído crianças. Porque é muito fácil entrar nisso. O diabo tem dançado nisso tudo. Hoje a gente não pode nem falar diabo e vai ficar pior ainda. Cada vez mais vermelho. Agora, pasmem vocês, minhas queridas irmãs. O maior número de acessador de site pornográfico tem sido feminino. Tem sido feminino. Uma pesquisa segundo a Universidade de América, em algum lugar. Isso é triste. Será que Deus, a palavra, o propósito tem sido prioridade na vida dessas pessoas? É muito sério. E como nós, como igreja, ficamos? Que entendemos a palavra, que buscamos isso. Estamos em tempos que era para nós estarmos fazendo algo, buscando, sendo reveladas pelo Senhor. Nós estamos em casa, no conforto da pipoca e do cinema e do Netflix. Por quê? Porque eu ainda tenho uma coisa que eu posso dizer. Crente ainda é assim, né? Ainda mais se é pentecostal. O meu ministério, ainda usa a Bíblia contra, sabe, pastor? O meu primeiro ministério é minha família. Great. Vou ter uma coisa para te contar. O primeiro ministério é servir ao Deus vivo. O primeiro ministério é colocar Jesus como prioridade na tua vida. O primeiro ministério não é nada disso. Não é a tua família, não é nada disso. O primeiro ministério é Deus vivo. Ele é o primeiro ministério na tua vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Foi assim. E ele não falou, vem aqui, vai ali. Ele falou, entra no teu quarto, aonde ninguém não está vendo. Aquele que te ouve no secreto. Aquele que tem intimidade com você no secreto. É as prioridades que estão invertidas, pastor. As nossas prioridades, tudo que para nós que é importante, nós corremos a fazer. Por quê? Se amanhã eu não estiver lá, tal hora para cumprir, é minha prioridade. Eu largo tudo para trás. Se chover, eu não vou fazer amanhã? Com chuva vai. Se nevar, eu vou também. Mas muitas vezes, e vai ficar mais difícil, pastor, de nós estarmos aqui, cultuando a nosso Deus. Porque o culto ao Senhor não é culto para nós, é culto para nós cultuarmos ao nosso Deus, fazer parte desse reino, entender que nós somos herdeira dele, porque o quê? Porque nós temos parte com ele. No entanto, Jesus disse assim, olha, que isso? Né? Eu vou ler aqui, acho que com a palavra fica melhor, obediência. Jesus, ele é preso e lá em João... Peraí, eu vou achar. Eu tirei. Em João ele diz assim, ele foi. Eu vou falar sobre isso, é melhor, porque está difícil da minha letra. Aí 10 a 11, Jesus é preso no Getsemane, ele estava ali naquele lugar, pronto a ser entregue. E eu quero falar sobre isso, sobre obediência, de ouvir a palavra. E ele estava no Getsemane e Pedro puxou da espada e cortou a orelha do chefe dos sacerdotes daquele lugar. E ele disse assim, vou falar nas minhas palavras, para com isso, não faz isso, que loucura que você está fazendo, você vai me parar de obedecer a palavra de Deus? Que ele fala assim, você vai me impedir que eu tome o cálice do meu pai? Porque ele quer entender a palavra, o chamado dele, porque e a hora que ele deveria aquilo acontecer. Se Pedro pulasse na frente, defendesse, dissesse não, ele ia perder a oportunidade de obedecer ao Deus vivo. Em outra situação, Jesus estava ali com seus discípulos ali, e depois ele se afastou e ele teve 40 dias no deserto, e ele foi, Satanás foi
procurar ele, foi falar para ele, como a Dalila falou ontem, ofereceu coisas, ofereceu lugares, coisas que é paixões desse mundo, coisas que tem nos tirado nossos olhos do propósito. O reino, a comida, o poder, hoje que está muito em foco o social media, né? O poder desse mundo, as coisas que estão aí. Olha, se você, seu Deus vivo, pula, tentai o Senhor Deus, e ele combateu tudo isso, como a Dalila já disse ontem, pelo poder da palavra, porque ele estava baseado na palavra e no propósito que ele tinha. E ainda assim, as pessoas acham, muitos tinham uma interpretação que acham que aquele lugar foi aquela situação dele, quando ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim o teu cálice, mas que seja feita a tua vontade. Achou que isso era uma fraqueza. E eu vou falar para vocês que não. Foi foi ali que ele disse assim, Deus, meu Pai, ele reconheceu o senhorio do trono, ele reconheceu a palavra de Deus, e ele reconheceu o propósito para aquele qual ele foi chamado, e ele disse assim: se for possível, mas que seja feita a sua vontade, a teu propósito pelo qual eu fui chamado, que assim seja, e eu obedeço. Não foi um ato de achar que estava coitado, que dificuldade. Não, foi a vitória. Ele falou para o mundo específico. E nessa noite você tem a oportunidade de colocar suas prioridades, Deus como sua prioridade, e agir dentro dela. E só assim nós vamos ver a mudança. Não sabe? Procura saber. Não tem intimidade? Procura ter. Não sei? Começa. Procura alguém. Busca Deus incessantemente. Eu quero orar nessa noite para que Deus encha você de uma sede tão grande, que Deus te procura ainda mais, que Deus te encha, que Deus satisfaça, que Deus comece a brotar cada palavra que não foi feita, mas que você consegue entender através da obediência que Deus, ele tem o que é maior e melhor para a tua vida. Ele tem um reino criado para você, mas que basta você aprumar esses caminhos, organizar isso, porque o mais interessado em alinhar a tua vida com a dele, ele só vive por uma coisa. Tem o tempo que começou a palavra lá em Gênesis, e quando vai terminar em Apocalipse, esse tempo ele trabalha debaixo do propósito. E o propósito maior dele é te ensinar, te abençoar e ver você reinar com ele na glória, porque como já foi falado, nós temos um lugar, nós temos uma pátria, nós temos um Deus, nós temos um rei. Só não vai ser alinhado se você não quiser colocar o Senhor como prioridade na sua vida, porque ele é o maior interessado em te dar e te entregar essa herança de um reino único, de um reino eterno, de um reino incorruptível. Esse é o nosso Deus. Esse, independente de você querer ou não, aceitar ou não, entendeu a palavra ou não, esse é o seu propósito. E você só tem um jeito de alinhar isso, colocando ele como prioridade na sua vida. Parem com a desculpa, pare com que eu não posso. Não vista a capa de vispa. Pelo contrário, entenda o seu chamado e não dê desculpa. Seja como Esther, seja como Jesus, que disse sim ao chamado, independente da dor, independente do sofrimento com que ele passou naquela cruz, independente do preço que ele deveria pagar. Quero levar o meu pecado, que ele morreu por mim e por você, e te deu o direito de morar na glória, ele te deu o direito de viver uma vida repleta. Mas eu vou te falar um negócio: a glória é linda, a glória é maravilhosa, e quanto mais eu quero, quanto mais eu busco, quanto mais eu almejo, eu entendo que o melhor de Deus ainda é reinar com ele aqui todos os dias, ser provocado por ele a amar ele mais e mais, ser provocado por ele a entender quem ele é. Sabe o que Deus só está esperando? Um sim seu, um sim. Eu quero um sim, eu quero viver diferente, eu quero ser o primeiro, eu quero chegar lá, eu quero todas essas promessas que tem de Gênesis a Apocalipse, porque, meu irmão, Deus, eu nunca vi falar de um Deus que entrasse numa peleja para perder. E nessa noite ele não entrou na sua vida, nessa sua peleja que você está passando por hoje, nesse seu mar que você está passando essa noite de dificuldade, nesse seu deserto, para que ele deixasse você à deriva. Pelo contrário, ele está te dizendo, ele está te dando a oportunidade.
Coloca eu como prioridade na sua vida e verás quem eu sou. Busca-me que eu revelarei a vocês. Bata que eu vou abrir a porta. Porque quem entende de trabalhar na tua vida é você mesmo. E eu quero chamar vocês nessa noite, aquele que sentiu a presença do Senhor. Eu quero fazer 2 pedidos. Eu quero pedir para você que nunca teve oportunidade de dizer: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero morar no céu, eu quero entender o que essa Ana está falando, eu quero entender dessas coisas sobrenaturais. Meu irmão, só entende de coisas sobrenatural quem é sobrenatural, só se entende de coisas diferentes, um reino diferente, quem tem a sensibilidade de entender o poder de um Deus que não parou ainda de fazer coisas, porque Apocalipse ainda não acabou. Esse livro é vivo, esse livro se revela, esse livro se movimenta. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis ele dizia assim, que o Espírito de Deus se movia pela face das águas, e a escuridão que lá tinha, mas o Espírito de Deus se movia e realizava coisas, porque o meu Deus a quem eu sirvo, o Deus que te salvou, que te chamou, ele é um Deus de movimento, ele não é um Deus que para, ele não é um Deus que tem assim, uma barreira que ele não possa pular, não tem uma barreira que ele não possa quebrar. A dificuldade que você está nessa noite, não é dificuldade para o Senhor nosso Deus, ele só vai parar e não vai trabalhar na tua vida, sabe por quê? Enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver agindo, enquanto a força do seu braço é suficiente, quando as suas desculpas são suficientes, quando as suas não, sim, porque as suas indagações ainda é o suficiente. Porque, cuidado, é uma linha muito arriscada, porque quando ele parar de colocar isso, quando vocês não chegar naquele, você vai falar assim, chegar no teu limite, falar, eu não aguento mais. Ou você receber um laudo dizendo assim, é impossível fazer. Isso para você é impossível. Essa língua é impossível de aprender. Essa faculdade não dá para terminar. Essas provas não consegue. Você não passa. Esse trabalho não é para você. O seu filho se perdeu, não tem salvação. O seu marido não vem mais para a igreja. Ele não conhece, nunca vai nascer de novo. O coração duro não vai se esmorecer. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Ele pode todas as coisas, porque ele não trabalha, como eu já disse, no natural. Ele trabalha no sobrenatural. Ele trabalha no impossível. Ele trabalha naquilo que não pode. Ele faz aquilo que não era ser. Ele fala aquilo que era impossível de acontecer, aconteceu. E eu estou falando de uma pessoa que pesava 148 quilos, que tem menos de 1,63 m, e hoje está pesando mais ou menos, bem menos. Mas ainda, Deus é um Deus de milagre. Para quem recebeu em 3 anos, 3 cirurgias, sendo 2 dentro do intestino, duas dentro do intestino, e uma no meu estômago, e 2 ainda dentro do meu intestino grosso. E eu estou aqui, foi 3 anos de 3 cirurgias e um laudo, que eu ia ser atrofiada, que eu tinha que usar a cadeira de rodas. Que eu andei descendo esses 3 degraus aqui da igreja, para andar aqui nesses 3 ladinhos da igreja aqui. Eu vim até o meio porque eu não conseguia chegar até lá. E eu disse para o Senhor, Senhor, esse laudo eu recebi da boca do médico, mas eu creio que o Senhor não parou no meio da palavra. O Senhor não parou só lá no Novo Testamento. O Senhor não concretizou tudo o que o Senhor veio para fazer. E nunca é tarde, meu irmão. E Deus, ele prolonga os dias da gente na face da terra. Mas tem que ter um propósito. Tem que ter a prioridade. Sem ela, pode ter palavra, porque Deus obedece. Pode ter propósito, mas se Deus não for prioridade na tua vida, isso não acontece. Milagre, todo mundo precisa. Se eu perguntar para o pastor Vanderlei, ele precisa de um milagre. Se eu perguntar para um de vocês precisam de um milagre. Milagres, minhas irmãs, meus irmãos, não acontece aonde ele não é gerado. Eu vou falar uma coisa para o senhor, pastor Vanderlei. Essa igreja é uma igreja de milagres. Sabe por quê? Porque aqui Deus, ele reina. Ele tem a liberdade.
E sabe por quê? Porque o Senhor deixa o Senhor realizar as coisas. O Senhor é um homem que respeita o propósito, mas que Deus é a prioridade na sua vida. Deus é a prioridade nessa casa, por isso realiza milagres. Por isso as coisas às vezes que nossos olhos não vê como milagre. Talvez você que está sentado aí não vê essas coisas como milagre. Mas isso aqui é um milagre. Ninguém revoga caso. Eu tive um médico essa semana. E eu não estou tomando remédio já faz 1 ano e 6 meses. Nenhum remédio. Quem é da saúde sabe que eu não poderia viver sem prednisona. Eu não poderia viver sem esteroides. As minhas mãos iam se atrofiar. Olha a minha mão. Olha a minha mão. Para honra e glória do Senhor Jesus. Eu mereço? Não, eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço de jeito nenhum. Eu não mereço nada de Deus. Nada. Porque Ele já me deu o que é mais precioso. Ele me deu um citizenship de morar no céu. Quando Ele morreu naquela cruz do Calvário, Ele te deu esse citizenship, que é morar na glória. Eu não preciso de um passaporte preto. Eu nunca orei por isso que o Senhor me deu. Hoje, eu estou relutando para me aplicar por um vermelho que o Deus quer. Eu não quero. Porque isso nunca foi prioridade na minha vida. Vamos levantar? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Vim aqui na frente. Vamos orar junto. Vamos colocar o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Vamos parar de desculpa, vamos parar de ser menino. Nós temos crescido tanto, Ladies Meeting. Ladies Meeting, vem aqui na frente. Venha como um ato profético. Venha como um sim, que você não quer erguer a mão, porque você talvez esteja como vispa. Alguém vai falar algo, alguém vai dizer assim, alguém vai dizer assado, mas eu já sou convertida, eu não preciso estar lá, não vou me mostrar meus problemas. Não dê desculpa. Só venha. Porque o Senhor está na casa. E eu vou falar uma coisa para você, o guerreiro, o forte da casa, só é forte guerreiro até que o guerreiro supremo chegue no lugar. E quando ele chega no lugar, ele veio, porque Deus não passeia em lugar nenhum, porque Ele não vive para passeio, Ele vive com propósito. E se Ele está aqui nessa noite, Ele veio para receber a sua adoração, Ele veio para receber o seu culto, Ele veio para dizer que Ele faz milagre, Ele veio para restabelecer a sua família, Ele veio para dizer que teus filhos têm chance sim, e aquele laudo que recebeu do médico é uma mentira. E essa pasmaceira, essa adormecência espiritual, essa dormência espiritual que tem hoje nos tomado pela corrupção da nossa mente, eu quero quebrar agora na autoridade do nome de Jesus e te dizer que nada material será importante. Eu quero te dizer, se vir outra pandemia de 3 meses, 6 meses, 4 meses, eu tenho uma coisa para te dizer, que o mesmo Deus que te sustentou em 4 semanas, em 6 semanas, te sustentará até o último dia, até a consumação dos séculos, porque Ele é Deus, porque Ele tem um propósito, porque Ele lançou a palavra na tua vida. E eu quero dizer, só para me encerrar e concluir, muitas de vocês esqueceram da palavra profética. Muitas de vocês acham que Deus esqueceu de uma palavra, de uma promessa. E sabe por quê, pastores, que a gente não consegue chegar lá? E pensa que Deus esqueceu, porque é mais fácil nós culparmos a Deus, porque nós não conseguimos culpar a nossa prioridade. Porque nós estamos abortando a palavra de Deus e ela não conclui na sua vida. Não é porque não tem profeta no lugar, mas não. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela se revela, ela é profética. É porque nós decidimos a culpar, a ficar de mimimi com Deus, orando diferente, dizendo coisas diferentes, culpando tudo, em vez de tomar a nossa responsabilidade de orar, de aprender, de buscar, de bater, colocando prioridades. Sabe aquele teu filho que está lá nas drogas, jogando, hoje é dia de milagre para ele. Aquela pessoa que está internada no Brasil e não deixa você vir na igreja, porque eu estou muito triste por isso. Eu quero te dizer, o Deus de milagre fez e faz milagre. Porque Ele que dá a vida, Ele tira a vida. Mas se Ele quiser dar a vida, Ele dá a vida, Ele prolonga os dias, Ele para o tempo por causa de um homem. Ele parou o tempo até que a palavra dele se cumprisse. Era baixar, canta da barraça, a turma da baixou. Recate de marca.
diante de Deus. Nenhuma desculpa será o suficiente para não dizer por que você nunca aceitou Jesus na sua vida e não está aqui na frente ajoelhado. Porque quem sabe esse seria o último dia da sua vida. E meu irmão, o céu é real, mas tem outro lugar, porque é só uma escolha. E eu vou fazer mais uma vez para vocês, que não é do Ladies Meeting. Vem aqui, vamos orar junto, vamos clamar ao Senhor nosso Deus, vamos agradecer nessa noite de festa. Mulheres, colocam o Senhor como prioridade, que todas as coisas vão ser acrescentadas. Já foi falado que vocês estão com um celeiro de águia, já foi falado que é um novo tempo, já foi falado bênção sobre a vida de vocês, já foi ministrado sobre a vida de vocês. Não se seguem pelas coisas desse mundo, pelas paixões dessa vida, mas seja apaixonada por Yeshua e HaMashiach. Yeshua e HaMashiach, amado da sua alma, amado da minha alma, razão da minha existência, razão por quem eu vivo. E é certo que Ele está aqui mais do que o ar que eu respiro, mais que o pão que me alimenta, mais que a água que sacia a minha sede. Eis que o Senhor é digno de ser adorado, eis que o Senhor é digno de ser exaltado, porque quero cear contigo, porque queremos, Senhor Jesus, primeiramente pedir perdão pelos nossos pecados, por as nossas desculpas, por não termos assumido o papel de mulheres guerreiras, mulheres que podem todas as coisas, porque não alinhamos muito antes os nossos propósitos, porque deixamos as paixões ser levadas, usamos aquilo que nós amamos como desculpa para nos revestirmos de autoridade. Eu não preciso que alguém vá e faça e ore por mim, eu posso orar eu mesmo, eu posso estar doente, eu posso chamar meu pastor para derramar sobre mim o óleo da unção, porque eu vou entender que isso é feito. Eu não preciso que venha alguém trazendo uma palavra profética, porque a tua palavra é viva aqui na palavra de Deus, no livro que o Senhor nos deixou. Deus, perdoa por nós não buscarmos ainda mais a tua palavra, mas eu quero pedir perdão e quero que o Senhor abençoe essas mulheres aqui. Eu quero que o Senhor guarde essas mulheres, revista elas de uma unção sobrenatural, coloca algo novo sobre a vida delas, avivamento não, mais amor, mais graça, mais sabedoria, mais autoridade no mundo espiritual e nesse mundo aqui, mais busca, mais intimidade contigo, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos nesta noite. Ei Deus, muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo que o Senhor tem feito, muito obrigada pelo que o Senhor vai fazer nessa noite. Abençoe a cada um dos homens nesse lugar, faça o Senhor Jesus sacerdotes dentro da sua família, prospera os homens e revista com um poder sobrenatural do teu Espírito Santo. Deus, adia inteligência e trepidez, e principalmente dê intimidade, se revela a Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus se revela a cada um. Senhor, protege de uma forma especial os filhos dessa igreja, os jovens dessa igreja, realiza sonhos, quebra o estigma da mente deles, ó Pai, para que eles entendam que o Senhor é um Deus de milagre, que eles foram criados dentro de um ninho de águias, que tem propósito sobre a vida deles, que tem algo novo sobre a vida deles, e o algo novo de Deus é os sonhos do Senhor, que independente da limitação que eles ajam hoje, achando que o tempo está passando, eu não consigo decidir, mas já está tudo decidido pelo Senhor Deus, ao Deus que você serve. Todo o seu futuro já está na mão do Deus Altíssimo. Ele já declarou todas as coisas sobre a tua vida. Simplesmente descanse e faz uma coisa: coloca o Senhor Deus como prioridade na tua vida, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não se iluda pelas coisas do mundo, mas sim começa a entender o que Deus vai fazer. Arabaxeira e canta lá a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito alegres por esta linda festa ao nosso Deus. Eu queria que você demonstrasse aí, dando um sorriso, uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. A festa é toda para Ele, foi tudo feito para Ele. Ontem, hoje, tudo isso que foi feito foi para Ele. Foi para Ele. Enquanto o culto se acontecia aqui, eu pensava: Senhor, cada flor que foi colocado aqui foi para o Senhor.
Tudo que foi feito para o Senhor. Então, se alguém não gostou de alguma coisa, não fale para ninguém. Fale para Ele, porque foi feito tudo para Ele. Foi feito tudo para Ele, e Ele merece receber o nosso melhor. Se você achou que foi muita flor, muita coisa, foi muito, o Senhor não precisa disso. Ele precisa do nosso melhor, do nosso melhor. Rosas colombianas, crisântemos, toda sorte de flores lindas, maravilhosas, foi Ele que criou, e nós oferecemos, Senhor Jesus, tudo para Ti, tudo para Ti. Quando a Ana escolheu tudo, quando Deus deu para ela na cabeça toda a decoração, essas coisas que eu não sei nem o nome, quando Deus colocou tudo do teu coração, Ana, foi para a glória do nome do Senhor Jesus. Foi Ele que mostrou por uma madrugada aquele trono abençoado, onde iríamos encontrar um trono para decorar. Não sabíamos nem onde procurar, mas numa madrugada encontramos. E esse trono nós trouxemos de um lugar onde é servido o nome do Senhor. A mulher que alugou esse trono, ela disse: eu conheci o Senhor Jesus, e aqui agora onde eu alugo as minhas coisas, aqui é onde nós cultuamos ao Senhor Jesus. E eu adorei o nome do Senhor, eu glorifiquei o nome do Senhor no meu coração, porque não veio de um lugar diferente, mas veio de um lugar onde eles adoram o nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Latu, lá de Tonga, uma serva do Senhor Jesus, que vai morar conosco lá no céu, e eu tive a oportunidade de conhecer. E ela falou: coloca muito gold nesta festa, porque é para o Senhor Jesus. Aleluia, e nós estamos felizes por esta festa. Eu estou muito alegre, e eu quero que vocês continuem sorrindo, porque aquele que surpreende a medicina, aquele que muda toda a tua história, é Ele que está aqui. E esta festa que você fez, você ajudou a organizar, foi tudo para Ele. Então a Ele toda a glória. Muito obrigada a todos vocês que ajudaram, a Mauri que ajudou, fez um vídeo, todos vocês. Seria difícil mencionar todos os nomes, mas está tudo na presença do Senhor. Você fez para Ele, vai receber a recompensa do Senhor, porque nós não temos palavras suficientes no nosso vocabulário para agradecermos a você. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Nossa querida irmã Ana, na organização, junto com as suas filhas, com as suas sobrinhas filhas, trabalhando incansavelmente, mas foi para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor recebeu tudo que foi feito, porque foi feito para Ele, com muito amor. E nós agradecemos a Ele por tudo, por todos que trabalharam, pelos nossos queridos pastores que estão ao nosso lado, pelo pastor Vanderlei, que essa semana comeu muita comida asiática, porque não dava tempo de fazer um feijãozinho. Mas nós damos graças ao Senhor, porque Ele entende. Ele não é entojado, graças a Deus Ele come essas coisas todas, um ovinho frito, glórias a Deus. Minhas queridas irmãs, vocês estão lindas, estão resplandecentes. A presença do Senhor está aqui no nosso meio, nós sentimos o Senhor aqui conosco. E eu tenho certeza que Ele recebeu a nossa adoração, tudo que foi feito aqui neste lugar. Deus abençoe a todas vocês. Eu queria chamar vocês agora, todas as mulheres, para juntos nós estarmos aqui, as mais altas que o Senhor deu, né? Este presente de ser mais altas na fila de trás, as médias no meio, as mais pequenininhas aqui na frente, e nós vamos juntas dar a bênção apostólica, e após a bênção apostólica, aquela foto para nós ficarmos de lembrança que os pastores e os esposos vão tirar, para nós ficarmos de lembrança. Venham todas aqui, irmãs, já se posiciona aqui, e nós vamos juntas dar a bênção apostólica.